E aí, pensando num título, em alguma coisa nesse sentido, eu escrevi para que nós sejamos parceiros de Deus. Ouvimos mais do diabo do que do Senhor. Claro que o inimigo se passa por pessoas, por familiares e inclusive por pessoas que se dizem de Deus. Mas algumas dessas pessoas acabam atrofiando a nossa vida ou fazendo promessas vãs. E eu queria que você estivesse pensando justamente numa coisa que eu nunca falei aqui e que eu temo e tremo diante de Deus antes de falar isso. Somos feitos para triunfar nas lutas, mas muitos de nós não queremos lutar. Os falsos profetas vêm dizendo que você é vencedor, que você vai vencer, que tudo, nada pode te parar, mas esquecem de dizer que cada um de nós é responsável por essa vitória, através das lutas, como a gente viu na quarta-feira. Você tem medo de entrar no ringue simplesmente porque não ouve a palavra de Deus. Nunca seremos vencedores sem lutas ou sem lutar. Por isso, a vida é feita de dificuldades. Ou seja, a vida é feita de dificuldades para que nós vençamos, ou para que nós venhamos a vencer. Falei outro dia aqui mostrei o slide sobre a árvore, que ela é plantada longe das águas. E que essa árvore ela precisa se fortalecer e precisa cada vez cavar mais profundo na terra para poder conseguir se alimentar, para poder conseguir saciar sua sede. E essas são as árvores mais firmes, né? Essas são as árvores que mais irão resistir quando o temporal vier, quando o vento bater, quando aqueles que até mesmo quiserem te arrancar. Outro dia o Bruno estava aqui, ele estava comentando que uma das maiores dificuldades de se acabar com as pragas, com a tiririca, é porque a tiririca ela entra na terra e ela faz uma bolinha. Ela não é igual às outras plantas que a raiz fica reta, assim. Ou seja, a tiririca ela se espalha para que ninguém arranque ela. E como a gente tem visto pessoas sendo arrancadas da igreja, da família, sendo destruídas porque não ouve e não reconhece que nós devemos lutar. Seremos vencedores se lutarmos. Não adianta dizer aqui que você vai ser abençoado, que a sua família vai acontecer isso, se você ficar de braços cruzados, esperando que Deus desça dos céus para fazer o que você tem que fazer. O texto que nós separamos diz: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos. O texto, versículo 9, 1 Samuel 17, 9. O texto me chamou a atenção porque a luta aqui ela é tão incomum para a gente quanto foi para Davi. Porque Davi não está falando assim, eu vou vencer sem lutar. Ele está falando assim, o risco que eu estou correndo é de ser teu servo. E o risco que você vai correr é de ser meu servo. E quantas pessoas têm feito assim? Eu não vou lutar, eu já sou teu servo. Diabo, eu não vou lutar, eu já estou aos teus pés. Eu vou te servir. Eu não consigo lutar contra a televisão, contra o vício, e automaticamente a pessoa já é o quê? Escrava de Satanás. É interessante você pensar que a vida é feita de lutas. A vida é feita de dificuldades, de momentos de tristezas. Mas nós fomos feitos para vencer. E só venceremos se nós formos parceiros
de Deus. Davi usa o texto, ou Davi vive esse momento tendo a certeza que ele precisa lutar e não a certeza que ele vai vencer. Ele tem a fé em Deus, que Deus há de vencer. E se você ver aí a história, ele vai falar que vai em nome do Senhor contra aquela pessoa, contra aquele gigante. E você? O que você tem feito? Como você tem se portado diante da luta que você tem diariamente? Quem são os gigantes de sua vida? É a primeira pergunta. E a exclamação depois: eles estão de pé para que você os derrube. Não se retire dessa luta. Não creia que Deus vai jogar por terra, que Deus vai fazer o que você precisa fazer. Eles estão de pé para que você os derrube. Um dos primeiros gigantes é o da intelectualidade. Porque a gente acaba perdendo a fé, a gente acaba trocando a fé invisível pelo aquilo que a gente ouve, pelo aquilo que alguém faz. E eu coloquei a intelectualidade como um dos gigantes. E há um texto da Bíblia, um texto de interpretação da Bíblia que vai dizer que Davi pegou 5 pedras, porque haviam 5 gigantes. Eu não sei quantos gigantes há na sua vida, ou que Golias tinha mais 4 irmãos, alguma coisa nesse sentido, não lembro bem o que o autor disse. Mas um dos primeiros gigantes é o gigante da intelectualidade, porque sem o conhecimento, o homem é refém dos manipuladores, é induzido a comprar, viver sob o jugo minuciosamente arquitetado por homens e homens maus. Daí, o plano de Deus se torna impossível para você. Por quê? Quando damos ouvido ao mundo, nos preocupamos mais com o que estamos vestindo, com a maquiagem, com os acessórios, com a vida do irmão ou o visitante, do que com nós mesmos. Quando a gente perde o foco da palavra de Deus, a gente vai se importar com coisas fúteis. A gente vai se importar com o que a gente vai comer amanhã, com o que a gente vai sofrer. Mas quando a gente está firmado na palavra de Deus, a gente tem o quê? Tem o consolo, tem a palavra de ânimo e tudo mais que a palavra de Deus contém e que nós deixamos passar apercebidos, e contrapartida damos ouvido àquele que fala assim: mas não vai dar, todo mundo já tentou. Você não vai conseguir não. Essa doença vai te matar. Isso daí está perdido. Mas a palavra de Deus diz o quê? Para você. O que você tem escutado da palavra de Deus, da parte de Deus? Porque a gente ouve diariamente os homens: você tem que vestir assim,